Bem-vindos ao podcast Papo Reto, onde nós falamos de tudo, sobre tudo e mais alguma coisa para mudar Angola e o mundo. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito, mas muito importante do ponto de vista jurídico, em que nós vamos falar sobre a diferença entre o crime passional e homicídio planejado. Mas antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, vamos aqui verificar duas questões importantes, ou dois episódios. Imaginemos que um casal que já vivem há bastante tempo, há 10 anos, vamos aqui ver. Em uma noite, o Carlos flagrou a Juliana o traindo com um amigo próximo. Dominado pelo desespero, pela raiva, sem pensar nas consequências, pegou uma faca de cozinha, atacou o amante de Juliana, que morreu no local. Após o ato, Carlos se entregou à polícia, alegando que agiu sem pensar, levado pela emoção do momento. Segundo caso, Marcos e Vanessa estavam em um relacionamento conturbado. Ele suspeitava que a Vanessa o traía e durante semanas monitorou seus passos, vasculhou suas mensagens e até comprou um rastreador para o seu carro. Após confirmar suas suspeitas, planejou cada detalhe do crime e esperou Vanessa sair do trabalho, a seguiu até uma rua deserta e atirou nela. Fugindo em seguida, 2 dias depois foi capturado e confessou que já havia planejado tudo. Esses 2 casos mostra como a justiça pode diferenciar em crime cometido no calor do momento do homicídio, e agora vamos entender o que a lei diz sobre estas questões. E para isso nós temos o nosso convidado especial, Dr. Alfredo Soc. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lemos. Obrigado. Foi um grato prazer estar aqui para partilharmos ideias, para interagirmos, para partilharmos conhecimento, porque o conhecimento que não é partilhado não serve para nada. O crime planejado e o... Deixa cá ver. A diferença entre o crime planejado e o crime passional. Doutor, o que o doutor tem a dizer quanto a esses 2 tipos de crimes? Bom, Lemos, uma primeira nota para podermos melhor compreender a diferença entre essas 2 figuras. Talvez tudo começasse mesmo pelo conceito de crime. O que é um crime concreto? Bom, um crime será sempre um fato voluntário, um comportamento humano típico, ilícito e que cause algum dano, ou seja, que ofenda os chamados bens jurídicos essenciais. Ou seja, qualquer um Estado, qualquer um país identifica certos bens sem os quais a sociedade se desmorona. Primeiro, o bem-vida, o bem-propriedade e outros bens que o Estado elenca. Qualquer um que ofender estes bens está claramente a cometer um crime. Quais são, em termos concretos, os elementos de um crime? Primeiro é que tem de ser um facto, tem de ocorrer. E este facto tem de ser humano, ou seja, o comportamento de animais não acabam por configurar um crime. Tem de ser um facto humano. E este facto tem de ser ilícito, ou seja, tem de ofender contra uma norma anteriormente escrita. Mais do que isso, tem de ser culposo na perspectiva de que o agente se coloca, atua com dolo, atua com premeditação e também tem de haver dano. Portanto, se um homem pratica um ato culposo, ilícito, mas não causa dano nenhum, em termos concretos não existe crime. Portanto, só estaremos em presença de um crime quando forem preenchidos estes 5 critérios. Um facto humano, ilícito, culposo e também tem de haver um dano em concreto. Ora, agora, a questão que me coloca é realmente muito importante. Tanto crime passional e depois também o chamado crime premeditado ou planejado. Bom, o crime passional é um crime
é cometido em função ou num contexto de emoções bastante fortes. É um crime cometido por um agente movido por sentimentos de amor, de ódio, de rancor, de inveja, mas será sempre contra um parceiro romântico, ou um ex-parceiro, ou até quando exista um triângulo amoroso. Portanto, aqui queremos dar nota no elemento motivação. Há uma circunstância em si, sentimento de rejeição, um sentimento de amor não correspondido. Há aqui um impulso. Do outro lado está o chamado crime premeditado. Portanto, primeiro está o próprio crime, estamos no caso concreto a falar de um homicídio. Portanto, homicídio é tirar a vida de alguém. Portanto, estamos claramente em presença de um homicídio premeditado na medida em que o agente planifica, cria condições para praticar o respectivo crime. Doutor, aqui há um aspecto muito importante nos aspectos legais de punições previstas. A justiça trata os crimes passionais com mais benevolência em comparação ao homicídio premeditado. Bom, em termos concretos é justamente isso, porque no crime passional, o agente não se prepara para isso. Não há dolo, não há uma intenção clara e deliberada de cometer o crime. O agente conta-se diante de uma situação movido por uma intenção bastante forte, porque ama exagerada. Mas é punido nesse caso? É punido, mas de forma branda, ou seja, a falta de intenção, a falta do dolo acaba por ser um elemento atenuante. Já no homicídio premeditado, o agente cria as condições, planeja, identifica o local, identifica a hora, atrai a vítima, cria álibis e até cria condições para depois apagar a prova no sentido de dificultar a investigação. Por conta disso, o homicídio planejado, o homicídio doloso, no caso concreto, acaba em quase todos os ordenamentos jurídicos, e Angola não é exceção disso, acaba por ter uma punição mais grave, justamente porque o agente planeja, o agente assume isso, assume o resultado e também assume as respectivas consequências. Doutor, muito obrigado. Aqui, quais são as penas previstas para cada um desses casos no ordenamento jurídico angolano? Bom, para falar das penas, da moldura penal cabível a cada um dos casos, importava-me fazer aqui uma breve distinção entre os vários tipos de homicídios. O homicídio pode ser simples, o homicídio pode ser doloso, pode ser, no caso concreto, preterintencional ou até pode ser negligente. O homicídio doloso pode ser homicídio simples, em que qualquer um tem intenção de matar um homem, uma pessoa, é um homicídio simples. E nos termos do nosso Código Penal, o homicídio simples é punido com uma pena de prisão que vai de 14 a 20 anos. A moldura penal há de circular por ali. Vamos aferir as circunstâncias agravantes, vamos buscar as circunstâncias atenuantes, vamos fazer um confronto. Porém, o juiz há de circular entre estas duas molduras, de 14 a 20 anos. Pode ser 15, 16, pode ser 19, portanto, não poderá exceder os 20. Este crime doloso pode ser ainda qualificado. Quando é que o crime doloso é qualificado? Vamos buscar. Esta qualificação resulta de algumas circunstâncias. Pode ser qualificado em função dos meios empregos. Vai matar um homem, quais são os meios que vai usar? Pode ser qualificado em função do contexto em que aquele homicídio está a ser cometido. Ainda pode ser qualificado em função da qualidade das pessoas envolvidas. Uma coisa é matar um homem, outra coisa é aferir o grau de proximidade que exista entre o homicida e a vítima. É diferente matar um senhor e matar o seu pai. O seu pai também é senhor, mas quando for seu pai, há aqui uma qualidade e acaba por qualificar na circunstância concreta. É normal matar, é possível matar uma mulher, mas se esta mulher for sua esposa, há aqui uma qualificação, há aqui uma circunstância qualificativa agravante que resulta da qualidade daquela mulher ser sua esposa.
E vem então a lei dizer que nos homicídios qualificados em razão dos meios, em razão aqueles homicídios com algum requinte de crueldade, primeiro corta o braço, depois corta a orelha, que requintes de crueldade, em razão dos meios. Vem ali então dizer que em razão disso, a moldura penal há de circular dos 20 aos 25 anos. Em razão dos motivos, alguns matam em função de vários motivos. Porque não concorda com alguma circunstância que ofenda a sua crença. Alguma circunstância em que ele acredita. Também vem o artigo 149 dizer que tal moldura penal também há de gravitar entre os 20 e os 25 anos. Mas a nossa lei prevê isso dos 35 anos. Prevê isso. Tanto a pena mínima é de 1 mês e vamos circulando nas várias molduras penais em função do crime praticado, mas a pena máxima pode ser estendida até 35 anos. Portanto, de 20 a 25 no homicídio normal, vamos aferir as circunstâncias. Se tivermos mais circunstâncias agravantes e menos circunstâncias atenuantes, o juiz pode estender isso no limite de até 35 anos. Doutor, levantou-me aqui uma curiosidade, onde falamos sobre, o doutor frisou aqui que a pena mínima é de 1 mês. Mas existem aqueles casos em que, nesse caso, a pessoa é detida e depois de 1 semana volta normalmente para... Ele disse que não, me levaram na cadeia, mas depois de 1 semana a pessoa está a circular normalmente. Na circunstância em concreto não lhe foi aplicada nenhuma multa. Portanto, precisamos também fazer esse exercício de hoje. Há uma circunstância que ocorreu, há suspeita de que A ou B tenha cometido um crime, é detido preventivamente. Depois de ser ouvido em primeiro interrogatório, compreendemos que não passaram de meras suspeitas. Portanto, volta para casa em paz. Ou ainda, as meras suspeitas. Portanto, não existem elementos para privá-lo de liberdade, já que depois da vida, a liberdade é um grande bem. Por isso, ele pode voltar para casa e a tramitação, a investigação continua a decorrer em liberdade, na circunstância em concreto. Doutor, nós tivemos aqui no princípio, nós presenciamos 2 casos. O caso do Marcos e o caso do Carlos. O facto do Carlos ter ido à polícia e ele assumiu a culpa, isso será que terá lhe influenciado, ou seja, influencia de forma direta naquilo que é a determinação da sua pena? Justamente porque vemos que Carlos, foi tomado por um impulso, por uma emoção. Foi até provocado. E esta provocação é aqui tida também como uma circunstância atenuante. Ou seja, a vítima criou condições para que Marcos tivesse uma circunstância de sentir-se excitado, sentir-se descontrolado para agir como agir. É o caso de Marcos de Carlos ter flagrado a sua esposa Taíla. Um homem médio, um homem normal, colocado nas circunstâncias de Carlos, podia ter agido. Na circunstância em concreto, podíamos invocar um motivo honroso ou até a provocação como um fator atenuante da responsabilidade do macho. E qualquer um de nós, o senhor manda sua filha para a escola. Sua filha tem 8 anos. Manda sua filha para a escola e volta e meia percebe-se que há um professor que tem que estar a se aproveitar da sua filha. O senhor sente-se provocado, não controla as emoções e pode agir. Na circunstância concreta, eventualmente o resultado pode ser gravoso. Mas depois aqui, nesta circunstância, há um elemento que chama a atenção. Após o ato, Carlos se entrega à polícia. Assume a culpa e se entrega à polícia. Essa entrega voluntária é também um fator atenuante. E mais, alega que agiu sem pensar. Alega mais que foi tomado pela emoção para fazer o que fez. Então, estaríamos aqui, primeiro, a sua contribuição, a entrega voluntária, depois a sua contribuição para a descoberta da verdade, e depois a falta de antecedentes criminais, depois o fato de ter sido provocado. Esses todos os elementos podem claramente aqui concorrer como elementos atenuantes para a responsabilidade do Carlos. Doutor, eu quero aqui abrir uma linha A quanto a essa questão. Imaginemos que o Carlos tenha
cometido, por exemplo, o doutor até tocou sobre o aspecto de antecedentes criminais. Imaginemos que são situações que já ocorreram 2 ou 3 vezes. Ainda há uma defesa quanto a este tipo de atitude diante da situação de Carlos? Sim, ali já se levantavam questões de reincidência. Há critérios muito apertados para se falar de reincidência. Tanto a qualidade dos agentes, o móvel do crime tem de ser o mesmo, as pessoas ofendidas têm de ser as mesmas, e o prazo, o lapso. Portanto, se há 10 anos atrás Carlos fez isso, volta a fazer hoje, só deve ter havido mera coincidência, não é reincidência, não. Não é reincidência. Tantos critérios para que alguém possa ser punido preenchendo os elementos da reincidência são muito mais apertados. O lapso de tempo, a tipicidade do crime e outros elementos que podem ser invocados. E agora, doutor, no caso do Marcos, existe alguma argumentação que a defesa poderia utilizar para minimizar a sua punição? Sabendo que o Marcos está no caso do crime planejado. Será que existe uma argumentação para minimizar a pena do Marcos? Lemos, existe sempre uma argumentação. Tá? A questão de Marcos, a questão é mais desafiadora. É mais desafiadora porque a vítima é sua esposa. É sua esposa. E como a hipótese prática muito bem nos apresenta, Marcos planejou, premeditou, criou condições, identificou o local, identificou a hora e disparou. Ao disparar, Marcos sabia perfeitamente que esse disparo seria fatal. Mas ainda assim, há um conjunto de elementos que podem ser invocados. E aqui podemos novamente invocar a provocação. Portanto, foi flagrado. A Vanessa foi flagrada. Portanto, Marcos claramente terá sido tocado na sua honra, na sua dignidade. E Marcos terá sido provocado também. Agora, como advogado, podemos buscar vários elementos, nas 2 hipóteses. Primeiro, estudar o caso, ter contacto com o processo, estudá-lo com algum rigor, identificar quais são as provas que foram carregadas para o processo. Que provas é que temos? Estudar os depoimentos das partes, tentar desconsiderar algumas provas em função do seu valor ou não, identificar se as provas foram corretamente colhidas ou não. Depois levanta-se também a questão relativa à validade das provas, porque nem todas as provas são válidas. Temos de aferir isso. Depois, sugerir algumas diligências. Vamos supor que no rol de testemunhas, no rol destas que foram ouvidas, faltem outras que, como advogado, eu reputo como necessárias. Devo requerer que estas sejam ouvidas. Ainda assim, invocar, explorar as circunstâncias atenuantes, explorar a própria provocação, o comportamento anterior, explorar os vícios do processo, explorar os erros do processo, explorar as nulidades do processo. Vamos supor, desde a detenção até ao primeiro interrogatório passaram-se quantos dias? Vem a lei dizer-nos que da detenção até o primeiro interrogatório não pode passar mais de 48 horas. Vamos supor que ele tenha sido detido e ouvido depois de 2 semanas. Há aqui um vício. E este vício é suficiente para anular o processo todo ou pode ser sanado. Vamos buscar outros. Vamos supor que as pessoas tenham sido torturadas para falar. Esta prova é ilegal. Essa prova não vale, deve ser desqualificada. Portanto, para nós como advogado, importa-nos sempre ir na perspectiva de reduzir ao máximo a responsabilidade com a gente. Tudo devemos fazer no sentido de sairmos de um homicídio qualificado a talvez um homicídio simples, ou ainda mesmo um homicídio preterintencional. No caso concreto em que há uma ofensa corporal, queria agredir, queria bater, mas o resultado foi fatal. Queria apenas espancar a esposa e, infelizmente, ela acabou falecendo. E a moldura penal também é diferente, portanto sai de 1 ano a 3 anos. A diferença é tênue. Se for um homicídio preterintencional, de 1 ano a 3, chamado homicídio em função da circunstância em si, ou seja, o agente prevê o resultado. Ao agredir alguém, o agente prevê o resultado, mas nada faz para evitar. Se eu te bato com um pau na cabeça,
Eu prevejo o resultado, mas nada faço para evitar. Pode ser simples ofensas corporais, graves, mas só que isso depois pode te levar à morte. Portanto, já saímos de simples ofensas corporais, né? E podemos convolar para homicídio preterintencional. O que é que vai ocorrer é que a sua moldura penal há de gravitar de 1 a 3 anos. Tanto se a negligência for grosseira, também vem a lei dizer que isso pode subir um pouquinho até 5 anos. Doutor, quais são os casos que têm sido recorrentes nesse caso para o doutor? Bom, no essencial, todos os dias nos confrontamos com situações que preenchem claramente as hipóteses que estamos aqui a apontar. Todos os dias vemos e ouvimos circunstâncias de que pessoas movidas por ciúmes, por ódio, por raiva, por amor não correspondido, por traições ou até por sentimento de rejeição, agridem alguém do seu ciclo, agridem o parceiro, agridem a parceira, agridem um terceiro que faça parte deste. Mas também todos os dias, infelizmente, nos deparamos com circunstâncias de homicídios simples, homicídios qualificados em função das várias circunstâncias aqui apontadas. Portanto, na nossa realidade, todos esses fatos são recorrentes, infelizmente. Doutor, o que é que pode ser feito para evitar que crimes passionais aconteçam? Bom, eu acredito que o mais importante é apostar na formação do homem. Acho que todos nós, como agentes sociais, cada um naquilo em que estiver envolvido, no seu papel social, tem de fazer alguma coisa. As igrejas, os partidos políticos, a sociedade, qualquer um de nós, temos de falar com as pessoas, temos de educá-las para a vida, temos de educá-las para os valores, temos de permanentemente reforçar a ideia de que a vida é o bem maior. Temos de permanentemente educar os nossos filhos para um amor próprio, porque quem se ama há de amar também o outro. Quem mata, pessoas quando se juntam, é para partilhar uma vida, é para amar, é para o companheirismo. Bom, quando as pessoas se envolvem, tinha de ser partilha de amor, partilha de compromisso, acaba por terminar em tragédias. Qualquer um de nós falhou. Portanto, temos de permanentemente educar a nossa sociedade, cada um onde estiver, o valor da vida, a responsabilidade. Enfim, são valores que nos devem acompanhar em toda a nossa vida. Nós já estamos aqui na reta final. Na verdade, a conversa está muito boa. Mas antes eu queria aqui pisar dois aspectos. O primeiro aspecto é: será que os psicólogos têm feito o seu papel na sociedade em si? Os psicólogos têm feito o seu papel. Não só os psicólogos, mas também aqui invocamos todas as demais profissões. Todos os segmentos. Portanto, e quero aqui mesmo lançar este repto para todos. Portanto, o valor, o autodomínio, o amor próprio,